Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde, para falar sobre as principais dúvidas que o pessoal tem no dia a dia, mas claro, trazendo sempre muita informação de qualidade. Falando em trazer informação de qualidade, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas do pessoal que mandou pra gente, que é isso que a gente quer, essa aproximação com você. A gente vive pedindo aqui sugestão de programa, sugestão de perguntas, de ideias pra gente ficar mais próximo. Hoje tem. Daqui a pouco eu explico quem vai estar com a gente aqui para tirar todas essas dúvidas no podcast. Eu já adianto que você vai gostar bastante, mas é logo depois da vinheta. Mais uma vez com a gente aqui, doutora Flávia Cury. Muitos pedidos do pessoal para voltar, porque eu acho que quando a gente fala de dermatologia é muito bacana, né? Porque a gente fala sobre saúde da pele, a gente fala sobre beleza, sobre saúde do cabelo, enfim, é o que todo mundo quer saber, né? Tá bem, tá saudável, tá bonito, tá bonita, e a gente tá aqui para tirar essas dúvidas todas, né, doutora? Isso mesmo, prazer estar aqui sempre, e muitas perguntas bacanas aí pra gente responder, né, João? Pois é. Então acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Quem acompanha a gente já percebeu que a gente abriu uma caixinha de perguntas, isso no meu Instagram pessoal, no Instagram da doutora Flávia, e muitas perguntas. Claro que o pessoal quis aproveitar essa oportunidade e, na medida do possível, a gente vai tentar falar de uma forma geral para que mais gente possa ter contato à informação, né, doutora? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Enquanto eu olho aqui, já pedi para vocês seguirem a gente. Além de seguir a gente aqui no YouTube, seguir a gente também nas redes sociais, porque a gente gera muito conteúdo de qualidade, muita informação bacana. Pedi para o Luan, nosso editor, colocar aqui principalmente o Instagram da doutora Flávia Cury, que lá ela também vai conversando com o pessoal, vai trazendo informação todos os dias, e quando a gente abrir essas caixinhas de pergunta, óbvio que vocês conseguem participar e ter uma interatividade maior, né, doutora? Exatamente. A primeira que a gente recebeu aqui, inclusive foi no seu Instagram, o pessoal perguntou aqui, ó, verdade que Radiesse é irreversível caso apresente alguma complicação? Vamos começar explicando o que é essa tecnologia, que muita gente pode ter dúvida do que é o Radiesse, né? Perfeito. É assim que fala? Vamos começar por aí, né? É o Radiesse. O Radiesse é um bioestimulador de colágeno injetável, que é a hidroxiapatita de cálcio. Então, o Radiesse, na verdade, é um nome comercial, mas existem várias outras marcas também, vamos dizer assim, né? E ele é um bioestimulador de colágeno injetável e a gente utiliza para tratar flacidez da pele. Então, ele é muito utilizado no consultório aí do dermatologista. E essa pergunta eu acho que é muito interessante e importante para os pacientes, para as pessoas saberem, porque de fato nós não conseguimos reverter o Radiesse caso a gente tenha algum tipo de complicação. Assim como, por exemplo, no caso do ácido hialurônico, que quando acontece algum caso de injeção intravascular ou alguma complicação, é possível a gente reverter com a hialuronidase, que é como se fosse uma enzima para um antídoto ali para anular aquele efeito ou aquela intercorrência. É, né? como se ela derretesse aquele preenchimento, aquilo que foi colocado no rosto da pessoa e tira o efeito dele. Tira o efeito dele e caso esse produto esteja num local indesejado, aí a gente consegue resolver esse problema, né? No caso do Radiesse, de fato, a gente não tem, né? Então, sim, a gente não tem como reverter, a gente tem alguns cuidados que a gente pode fazer caso aconteça alguma complicação, mas de fato a gente não consegue reverter. Por isso que a gente fala tanto da importância de você realizar os procedimentos com um profissional habilitado, né? Porque a gente tem recebido várias complicações aí com o aumento do número de profissionais realizando os procedimentos, né? A gente tem recebido muitas complicações. E a complicação com Radiesse, ela é bem delicada, né? Pode trazer transtornos muito sérios. Sim, e quando a gente procura por um profissional habilitado, um profissional que sabe o que está fazendo, a gente fala muito aqui com o Dr. Auro também sobre cirurgia plástica. Sim. Você já antevê que aquela pessoa pode ter algum tipo de problema, você já tria melhor, né? Já sabe se aquilo pode... Claro que está exposto, isso pode acontecer, a gente está falando de seres humanos e cada um é único, mas você... Claro, sempre diminui muito esse risco, né? Com certeza. Então, esse olhar, né? Não basta você saber fazer. Você tem que olhar, saber identificar se aquele paciente é o paciente mais adequado para realizar aquele procedimento. E caso aconteça alguma coisa, como que a gente vai poder fazer para reverter ou pelo menos aí minimizar os danos, né? Então, isso é realmente muito importante. A gente está falando de possíveis complicações. Não sei se eu
enfim, vamos ver se a minha linha de raciocínio está correta. Eu imagino que seja muito raro de acontecer, porque a gente está falando de um bioestimulador de colágeno. O colágeno é algo que a gente tem no corpo da gente. Enfim, realmente é difícil ter. E quando acontece, quais são os tipos de complicações que podem acontecer por conta da aplicação desse tipo de produto? Na verdade, assim, a complicação, o bioestimulador, ele é um produto biocompatível, então ele é muito seguro. E o Radiesse é um dos primeiros bioestimuladores do mercado. A gente tem muitos anos de uso desse produto, é um produto realmente bastante seguro, com baixo índice de complicações. Só para você ter uma ideia, faz 6 anos que eu aplico todos os dias na minha clínica e eu nunca tive nenhum caso. Então, assim, o índice é extremamente baixo. Mas, claro, o conhecimento, as técnicas, o estudo é extremamente importante para a gente minimizar. Não é que a gente nunca vai acontecer com a gente. Não, estamos sujeitos, né? Pode acontecer, mas a gente tem que fazer o máximo para minimizar. E caso aconteça, o que pode acontecer? Então, pode acontecer reações granulomatosas, então pode formar nódulos inflamatórios que precisam de tratamento, então precisa de um médico para fazer esse tipo de acompanhamento e tratamento. Pode acontecer o caso que é mais grave aí de injeção intravascular desse produto. Então, o que é isso? Ao invés de você injetar na pele, acaba pegando algum vaso do rosto. E nosso rosto tem inúmeros vasos extremamente importantes que têm ligações com o cérebro, com os olhos, então pode dar, às vezes, a maurose, que é a cegueira, e também até, a gente já viu casos, né, casos publicados, né, nunca vi pessoalmente, mas de AVC, porque esse produto ele foi para dentro de um vaso e esse vaso ele irrigava o cérebro. Então é um vaso que no seu trajeto ele vai até o cérebro, né? Então é um vaso que pode causar aí uma complicação muito séria. Então, assim, isso que eu fico pensando aqui. Olha a importância de você estar com um profissional de qualidade, porque aí não é nenhuma questão do preenchedor em si ou do bioestimulador que seja, é uma questão da forma como ele foi aplicado. A gente sabe que o rosto, na grande maioria das vezes, existe anatomia, e aí ali entre as pessoas pode uma ou outra, dentre milhões, ter uma variação, né? Com certeza. Mas se você está com um profissional médico, você consegue fugir o máximo possível de todas essas questões, né? Sem dúvida. Eu já vi algumas pessoas aplicando algum tipo de... Eu não sei o que é, mas eu vi na internet, acho que é bacana tirar essa dúvida. Aplicando alguns tipos de... Eu não sei se eram bioestimuladores ou preenchedores e, na sequência, usando outros equipamentos que você passa no rosto com luz e tal. O bioestimulador, ele pode ser feito junto com algum outro procedimento para melhorar ou para potencializar a função dele, doutor? Pode sim. A gente faz muito isso no consultório. Associação dos procedimentos, né? Então, a associação aí de bioestimulador com outras tecnologias que também estimulem o colágeno é uma rotina, assim, no nosso consultório. Uma delas, por exemplo, é o ultrassom microfocado. A gente faz muito a aplicação do ultrassom junto aí com o Radiesse, né? Então, pode ser realizado sem problema algum. Que bacana. Show de bola. Tem mais uma pergunta que chegou por aqui, e essa eu já vi no seu Instagram, inclusive. Quem acompanha ali viu. Sedação consciente. Tem contraindicações? Quero fazer procedimento, mas eu tenho medo de injeção. Ou seja, a gente sabe que esses procedimentos... Normalmente eles são... o nível de dor é bem baixo, né? Porque é superficial ali, mas tem gente que tem pânico de agulha, tem gente que tem uma sensibilidade muito grande à dor. E aí a gente fala de sedação, primeira coisa que vem na cabeça da gente é fazer anestesia, vou dormir, não vou sentir. Mas existe essa sedação consciente, né? Vamos explicar para o pessoal a diferença dessa sedação consciente de consultório e a sedação que é feita dentro de um ambiente hospitalar? Perfeito. Então vamos lá. De fato, assim, as pessoas às vezes perguntam, este procedimento dói? O limiar de dor, ele é muito relativo, João. Eu tenho pacientes que não sentem absolutamente nada de dor e eu tenho pacientes extremamente doloridos. Então, é muito complicado você definir, olha, este procedimento não dói ou este procedimento dói. Depende muito do limiar de dor do paciente, né? Então, o paciente já se conhece, ele já é, às vezes, mais dolorido, então tem mais dificuldade, às vezes, de realizar alguns procedimentos. Então, é, sim, uma excelente opção para estes casos. A sedação consciente, então, para deixar bastante claro aí para todo mundo que está nos ouvindo, é que ele não é uma anestesia, tá? Então, anestesia é com anestesista. Ali a gente não está fazendo anestesia. E até precisa de um preparo todo específico, você precisa ter toda uma condição para poder realizar uma anestesia e a supervisão do anestesista, né? Sem dúvida, isso é extremamente importante. Anestesia é com anestesista. São coisas diferentes. Coisas diferentes. A sedação consciente, ela nada mais é do que
ela é inalatória, né? E é oxigênio e nitrogênio, que é o N2O, que é o óxido nitroso. E a gente inala, eles usam muitas vezes em centro cirúrgico também para relaxar o paciente. Ele não causa uma anestesia, o paciente não vai ficar totalmente sem dor, ele vai sentir a dor, porém ele vai estar mais relaxado, porque nós sabemos também que um paciente tenso, um paciente ansioso, aumenta o limiar de dor, o paciente sente mais, é bem comum, às vezes fica mais sensível, fica mais sensível, e às vezes o paciente sente dor antes mesmo da gente começar a realizar, então você percebe que o paciente está com bastante tensão, né, muito medo, então isso é o que a gente consegue com essa sedação consciente, então o paciente permanece consciente, mas ele fica bastante relaxado, então isso traz um conforto para esses pacientes, né. Eu fiquei sabendo que os dentistas usam muito, né? Usam em criança, porque realmente a gente não tem contraindicação do uso do óxido nitroso, então a gente pode realizar em crianças, em gestantes, e nos Estados Unidos, mais de 90% dos dentistas utilizam a sedação consciente, então assim, é bastante difundido lá, eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais aqui no Brasil, porque de fato dá um conforto para o paciente. Eu tenho feito aí, já tem mais ou menos uns 4 meses e os pacientes gostam bastante. E aí, só para o pessoal entender, quem nunca viu, é aquela borrachinha que fica aqui no nariz, também extremamente confortável, não causa nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de desconforto, né? De jeito nenhum, é só um cateterzinho que o paciente vai sentir como se fosse um oxigênio inalando ali, mas daí ele tem o oxigênio e o óxido nitroso, que aí o paciente sente e aí relaxa o paciente. Bacana. Tem uma outra aqui, ó. Como cuidar do envelhecimento das mãos? A gente já deu várias dicas disso, né? Que normalmente quando a gente passa o protetor solar no rosto, também passar na mão e no pescoço, no colo. Isso. Também aquela questão do creme hidratante, também passar nessas áreas. Exatamente. Além disso, tem alguma outra coisa que seja especificamente para a mão? Porque a gente sabe que a mão realmente é um lugar que às vezes ele envelhece mais rápido, enruga muito mais rápido, né? Isso. E a mão, ela envelhece mais rápido que o rosto mesmo. Pela pele da mão é mais fininha? Característica da pele é mais fina, mais ressecada, tem pouca gordura, né? Principalmente no dorso, né? Na palma das mãos a gente tem, mas no dorso a gente tem pouca gordura, poucos pelos, e ela tá muito exposta e pouco protegida, né? Diferente do rosto, na grande maioria não, mas em grande um número relativamente alto aí das pessoas usam protetor solar, mas na mão a gente tende a esquecer, né? Parece que a gente tem isso na consciência, né? Eu tô no rosto, eu vou passar, então é mais hábito, né? Mais automático. Mais hábito. Agora nas mãos as pessoas esquecem, você precisa criar esse hábito de fato para lembrar de passar na mão, e aí acaba ficando mais exposto, então envelhece mais, então desidrata, resseca, apresenta maior número de manchas. A gente tem mais contato com produto químico, né? Seja com detergente, com produtos do dia a dia. Então, limpeza, nessa fase de pandemia, álcool gel, tudo isso contribui para o ressecamento, né? Então, é importante, eu achei super interessante essa pergunta, porque são coisas que às vezes a gente fala, poxa, é só passar protetor, mas teria mais algum hábito que a gente poderia realizar? E assim, o que eu oriento os pacientes? Então, lembrar, passou o protetor no rosto, já lembra de passar nas mãos, né? E a hidratação também é extremamente importante. Esses são os 2 primeiros passos. Principalmente se você vai usar o álcool gel, né? Se você tem hábito de usar, eu que uso muito luva no consultório, então profissionais aí da área da saúde que estão habituados a usar muito luva, que tem talco, então acaba ressecando ainda mais. Muito, né? Então tem que lembrar dessa parte da hidratação, tá? Então hidrata, passa protetor solar, lavou as mãos, vai usar um álcool gel, hidrata novamente para evitar o envelhecimento, né? E além disso, a gente pode fazer o próprio skincare, né? Você pode usar aí um creme anti-aging que você usa para o seu rosto, você pode passar nas mãos também, uma vitamina C, um retinol que você vai usar à noite, você pode aplicar nas mãos, e você também tem os procedimentos, né? Então, se você tem manchas, você consegue fazer lasers para clarear essas manchas. Se você tem, tem muita gente que tem aqueles tendões muito visíveis, né? Saltados, né? E acaba dando uma aparência mais envelhecida, né? A gente costuma dizer que pescoço e mão entregam a idade, né? É verdade. Então, a gente consegue também aliviar e melhorar isso com um preenchimento, com ácido hialurônico, com bioestimulador de colágeno,
próprio Radiesse, que Olha a gente interessante. comentou aqui. Então, isso dá um aspecto muito melhor aí na aparência das mãos. Doutora, e proteger as mãos em determinados momentos também pode ser uma estratégia? Seja quando for lidar com um produto químico, lavar uma louça que aí vai ficar com muito tempo em contato com detergente, uma luva para ir para academia, enfim... Pode ser uma estratégia interessante também? Sem dúvida, é muito importante lembrar que sabão ele acaba ressecando muito a pele, né? Que a gente acaba perdendo aí as ceramidas de proteção da nossa pele que hidratam, água quente também. Então, às vezes muitas pessoas que têm o hábito de lavar louça acabam usando água quente. Então, tudo isso faz um ressecamento pior, agrava, né? Então, luvas, quem tem mais esse hábito de usar muito detergente, muitos produtos, usar as luvas de borracha são super aconselháveis. Tá? Inclusive para evitar eventuais dermatites, porque as pessoas podem aí desencadear dermatite de contato por esses irritantes primários que nós chamamos, né? Então usar luvas é importante e até assim, às vezes somente para proteção, hoje em dia a gente tem luvas que expõe os dedos, né? Então você não fica totalmente limitado, você consegue manter o movimento e que tem proteção UV, né? Então proteção contra a radiação solar. Então também é interessante aí, principalmente para quem dirige muito, quem fica muito exposto ao sol. Então é interessante isso também. Às vezes a gente não pensa, né? Mas o hábito de dirigir, e eu trabalho muito na rua no dia a dia com a reportagem, os cinegrafistas eles costumam usar muito um manguito, né? Coloca que vem aqui da mão, vai até aqui em cima, porque às vezes eles estão expostos. Exato. E aí vai para o sol muito mais do que a gente ainda consegue se proteger. Eles precisam ir lá mostrar o problema. E hoje os tecidos eles estão com uma tecnologia maravilhosa, né? Além de não esquentar, ele ainda protege a pele, né? Muito. Então desenvolveu muito essa área, né? Então eu acho muito interessante, assim. Vamos lá para a próxima. Qual linha de tratamento para melasma? Laser, creme, remédio via oral? Claro que a gente sempre lembra aqui que os tratamentos são muito individuais, né? Por mais que seja melasma, são em pessoas diferentes, com tipo de peles diferentes, fototipos diferentes. Sim. Então, óbvio que o ideal é sempre você procurar por um profissional médico para ele analisar o seu tipo de pele e indicar o melhor tratamento. Mas o que a gente quer aqui é trazer uma informação geral. Dá para tratar de diferentes formas, com cremes via oral, com laser? Existe toda essa variedade para a gente poder, o profissional médico poder escolher qual é o melhor no dia a dia? Sim, principalmente na área do melasma, né? O melasma é uma doença de pele que causa as manchas, que são bem conhecidas, né? Mais comuns em mulheres, mas podem também acometer os homens. Mais comum no rosto, mas também pode acometer o corpo. Então, são manchas bem escurecidas, está relacionado à exposição solar, aos hormônios, ao estresse. Então, tem várias variáveis aí, tem histórico familiar também que envolve. E, sim, os tratamentos que a gente faz, sempre os melhores resultados são as associações. Então, no caso do melasma, a gente faz tanto o tratamento tópico, que ele ajuda, mas não é o suficiente na maioria das vezes, só ele. Tem os tratamentos orais também, então a gente estudando, conhecendo mais sobre o melasma, a gente sabe que não basta a gente tratar só de fora para dentro, né? A gente precisa também tratar de dentro para fora, muitas vezes porque sabemos que o melasma também tem um componente de estresse, um componente vascular que pode ser melhorado através das medicações orais também. Então, além dos tópicos, também os orais e também realizamos os procedimentos em consultório, que podem ser inúmeros, né? Tem muitas tecnologias, lasers, técnicas de radiofrequência microagulhada, várias medicações até para aplicar dentro da pele, que a gente sabe que melhora bastante também. O melasma, ele normalmente é a mancha mais escura ou pode ter aquelas manchas mais claras? Eu já vi algumas manchas mais esbranquiçadas e tal. Isso também é considerado melasma ou é um outro tipo de... Não, o melasma são as manchas escuras. Exato. As manchas claras, daí precisaria ver exatamente o que você está falando. Se não é o vitiligo, não é o caso do vitiligo? Uma vez uma pessoa comentou e ela mostrou, inclusive, era uma mancha branca. Eu não sei se é algum tipo de fungo, alguma coisa nesse sentido, também, que teve que fazer um tratamento bem prolongado. Provavelmente. Pode ser fungo, sim, que dão essas manchas mais brancas. claras. Isso. O melasma normalmente vai ser mais escuro. Show. Preenchimento glúteo pode ser feito por qualquer pessoa? Qual o prazo de duração? Isso pode ser feito em qualquer pessoa? Todo mundo tem indicação? Como que funciona essa questão? Então, quando a gente fala de preenchimento glúteo, a gente precisa entender o que vai ser aplicado, né? Em primeiro lugar, o que a gente tem hoje no mercado?
Nós temos preenchimento com PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um produto definitivo, tá? Que ele tem um resultado muito bonito, deixa o bumbum bastante arredondado, uns resultados muito legais, que melhorou muito a tecnologia de um tempo para cá, porque antigamente, de fato, o número de complicações por esse procedimento era muito grande. Eu até ia perguntar isso, porque eu me lembro de algumas famosas que tiveram problema com esse tipo de produto. Sim. Na época, acho que 2 delas foram internadas e aí tiveram que fazer a retirada do produto e aí marcou muito o corpo. É o mesmo produto que passou por vários tipos de modificações e está muito mais seguro hoje ou são coisas completamente distintas? Não, é o mesmo produto. No caso, até eu acho que da Andressa Urach, que aconteceu, o da Andressa foi com hidrogel, que é um outro produto, porque antigamente as pessoas aplicavam também hidrogel, silicone, no corpo, e aí o corpo acabava um produto totalmente inadequado para esse tipo de aplicação, né? Então acabava dando as suas complicações. Não se aplica mais esse tipo de produto hoje? Não se aplica, isso é totalmente proscrito, né? Não se deve usar. O PMMA, ele é liberado pela Anvisa e ele melhorou muito a tecnologia. Então, assim, eu não aplico porque eu ainda não me sinto totalmente segura em aplicar, porque a gente não sabe os efeitos disso a longo prazo. Então, pode ser que daqui 10 anos eu venha aqui e fale, olha, João, é um produto realmente muito seguro e a gente pode começar a aplicar. Então, eu acho que precisa realmente de acompanhamento e estudo, né? Acho que quando a gente tem a ciência por trás, isso nos dá segurança da sua aplicação. Mas eu também não sou, assim, completamente contra, sabe? Eu acho que se tem o seu benefício, se não estamos tendo complicações com eles, como muita gente que realiza esse procedimento de forma idônea e com muito conhecimento, eu acho que pode ser sim uma coisa interessante, mas no meu caso eu preciso desse acompanhamento para me sentir segura, tá? Então é o tipo de procedimento que eu não realizo no meu consultório, mas nós temos também os preenchedores de ácido hialurônico. Antigamente, e eles são novos, é do ano passado para cá, porque os preenchedores que a gente aplica no nosso rosto, ele não se aplica para a região glútea, porque as partículas das moléculas de ácido hialurônico são muito pequenas para o rosto. Então, é como se você colocasse no bumbum e aquilo não desse nenhum volume, você não visse nenhum tipo de resultado. E aí, surgiram os novos preenchedores de ácido hialurônico com as grandes moléculas, que aí a gente consegue essa volumização, né? Então, a gente pode aplicar em qualquer paciente. Pacientes não têm contraindicação, de fato, porque é um produto que é totalmente biocompatível. Então, é compatível com o nosso organismo. Então, é muito seguro, assim como os preenchimentos que a gente realiza no nosso rosto, né? Então, todo mundo pode aplicar preenchedor de ácido hialurônico no bumbum, no a mulherada, a grande parte delas aí se preocupa bastante, né? Bastante. A gente está falando desse tipo de aplicação, qual que é o efeito que ele traz? Ele traz volume, ele ajuda nas famosas, como chama? Nas famosas celulites. Sim. Também, o que ele faz ali? Qual que é o efeito principal? O efeito principal é volumizar mesmo, né? É ganhar volume. Ganhar volume. Tem as técnicas, tem técnica para homem, tem técnica para mulher, porque o formato do glúteo masculino é diferente do formato do glúteo feminino. Na mulher, a gente busca uma volumização, um arredondamento desse bumbum, diferente do homem, né? Que a gente não quer esse efeito arredondado, senão acaba ficando muito feminino. Então, a gente consegue deixar que fique mais volumizado, porém, sem esse arredondamento. Então, tem as técnicas diferentes aí de cada caso, mas o objetivo final realmente é volumizar. Exatamente. Ele ajuda nessa celulite? E a gente pode aplicar também em casos de celulites que precisam, que tem uma depressão, a gente consegue melhorar. No caso da celulite propriamente dita, existem vários tipos, né? Tem celulite por flacidez, tem celulite por gordura hipertrófica, né? Que deixa aquele aspecto da pele mais como se fosse de casca de laranja, com um aspecto mais que você vê que é bem inflamado. E tem também as celulites fibróticas, que a gente chama, que quando tem aquela depressão, que parece que ela está colada na profundidade. Então, muitas vezes a gente precisa soltar
soltar essa fibrose e aí a gente consegue preencher em alguns pontos específicos das celulites aí para melhorar também essa queixa. Você falou da flacidez, é algo muito comum no dia a dia, né? Então, na flacidez também ajuda? Na flacidez aí eu tô falando do preenchedor no rosto, quando a gente tem aquela questão da flacidez do rosto, e no bumbum. Esse tipo de preenchimento também vai ajudar ou são coisas distintas? Teriam que ser bioestimuladores de colágeno? Como que funciona isso? Depende do grau de flacidez, né? Se for aquela flacidez que a pele é muito fininha, que você percebe aquele apergaminhado da pele, porque a pele realmente está faltando sustentação, aí a gente precisa estimular esse colágeno, né? Para deixar essa pele mais grossa, com mais vício mesmo. Agora, o preenchedor, por si só, imagina você, uma pessoa que é mais gordinha, ela não tem menos flacidez do que a mais magrinha? Sim, teoricamente a gordura empurra um pouquinho mais a pele, ela fica um pouquinho mais lisa, né? Exatamente. Então é por isso que a pessoa que é mais gordinha tem menos flacidez. Mas se ela emagrecer, ela vai ficar com sobra de pele ali, né? Sim. O preenchedor, ele acaba dando uma volumizada, então ele acaba preenchendo aquele espaço da pele que está solta. Então melhora a aparência da flacidez, mas ele não trata a flacidez por si só. Dá para entender essa diferença? Sim. A gente, inclusive, tem um programa aqui que está no YouTube que a gente falou sobre flacidez de pele e aí foi um time de peso, doutora Flávia e doutor Auro, falando sobre isso e foi muito legal porque a gente tem as duas visões, a visão da cirurgia plástica quando precisa de um procedimento mais invasivo e da dermatologia quando a gente consegue resolver com procedimentos, às vezes, menos invasivos e aí o programa está muito legal, vale muito a pena procurar aqui na nossa lista para encontrá-los. Falando no Auro, inclusive, a gente fala muito aqui desses preenchedores e que são feitos intramuscular, subcutâneo, embaixo do músculo, neste caso dos preenchedores glúteos no consultório. Ele é feito em cima do músculo, embaixo do músculo? Em cima do músculo. Tá, no entre caso o músculo do e a ácido pele. hialurônico, exatamente, entre o músculo e a pele. Bacana. Vamos ver mais aqui que chegaram várias. Vamos. E aí o pessoal perguntou mesmo, hein, doutora? Vamos lá. Legal, né? Botox causa resistência? Como fazer para prevenir isso? O que seria resistência? Cada vez você precisa de mais produtos? Seria isso? Vamos explicar isso porque é uma queixa, uma dúvida, né, muito comum dos pacientes com relação a isso. Então vamos lá, a toxina botulínica, ela relaxa a musculatura, certo? Então por isso que ela trata as rugas, né? Por isso que na verdade ela evita e ela relaxa aquele músculo, você não consegue mexer aquele músculo, então você fica com a aparência, né, o resultado que todo mundo conhece aí do Botox. Existem diversas marcas de toxina botulínica. Algumas que têm uma maior quantidade de proteínas, que isso acaba gerando um resultado melhor, muitas vezes, na durabilidade, e algumas que têm menos proteínas. De uma forma bem fácil de entender, essas proteínas acabam gerando uma certa, não digo resistência, mas é como se a cada aplicação que o paciente for aplicando, ele pode estar como se ele estivesse sendo vacinado. Sabe? Ele vai acostumando com aquele tipo de substância no corpo e ela faz um efeito um pouquinho menor do que fazia logo na primeira aplicação. Por quê? Porque ele vai criando anticorpo. Igual com remédios, a gente fala, não é bom ficar tomando muito antibiótico, qualquer coisinha toma antibiótico, seu organismo vai criar resistência ao antibiótico. Isso, é uma reação mais do ou nosso menos corpo. Isso, exatamente. Tá. Então você vai adquirindo anticorpo até que em determinado momento você pode parar de responder tão bem. Então você às vezes durava ali os 4, 5 meses, que é o normal, aí você passa a durar 3 meses, vamos dizer assim, 2 meses, 1 mês. Então isso pode acontecer. Então a durabilidade vai ficando cada vez menor. Alguns raros casos, tem pacientes que não respondem, que a gente não sabe exatamente por quê. Existem vários estudos. Mas isso já na primeira aplicação ele não responde, não é uma questão que ele criou resistência àquilo. Às vezes na segunda aplicação isso pode acontecer, mas é muito raro realmente aquele paciente que não responde, mas eu já vi um caso, tá? Então assim, Nossa, é muito raro. É bastante raro, o que não responde totalmente. Sim. Agora, casos em que o paciente vai diminuindo a durabilidade, a gente já viu vários, né? E uma das estratégias talvez seja mudar a marca para tentar uma proteína diferente àquela que já era aplicada, isso pode funcionar? Existem algumas marcas que possuem menos proteínas, que a gente chama de toxina pura. E isso faz com que você não vá desenvolvendo esses anticorpos, e aí é como se
com o passar do tempo você fosse diminuindo o número de anticorpos e aí você volta a responder. Então a orientação que eu dou para os meus pacientes eu tenho algumas no consultório que me acompanham, vamos fazer essa toxina pura, aí ao longo de mais ou menos uns 2, 3 anos, para a gente ver como que vai ser a sua resposta, e aí depois a gente pode voltar a fazer aquela outra que você preferia, ou enfim, a gente vai avaliando ou vai mantendo somente com a toxina pura, que é um resultado excelente também. Eu não sei também se faz sentido ou não, mas ao longo do tempo a pessoa vai aplicando, não só ela vai ficando resistente, como ela vai envelhecendo, estamos envelhecendo. Isso. Então, de repente, eu apliquei lá, depois de 5, 6 anos, eu falo, não faz mais o mesmo efeito. Isso. A questão não é só a toxina botulínica, é a pele da gente que vai criando rugas mais estáticas, é o corpo da gente que envelheceu. Então, a quantidade, quando acontece isso, doutora, tem que ser maior, tem que mudar a estratégia, o que funcionava há 5, há 10 anos atrás, óbvio que não vai funcionar da mesma forma há 10 anos depois, né? Daí muitas vezes tem que ver qual que é a queixa do paciente, se é mais flacidez, para associar os procedimentos, né? Então, principalmente a área dos olhos, que é uma área onde a gente tem bastante flacidez, falando sobre isso antes de começar, né? Entrega ou não quem perguntou isso antes de começar? O quê? Sim. Tem uma pessoa aqui da técnica que perguntou isso, sobre as ruguinhas dele aqui, laterais do olho que não estavam funcionando. Não vou deixar falar nome não, né? Não, deixa quieto. Fala o nome ou não? Tá rindo ali atrás da câmera, né? Mas isso é muito comum, né? A pessoa achar que ela vai fazer a aplicação ali do Botox, principalmente nessas ruguinhas em volta dos olhos, e ao longo do tempo ela fala, meu Botox parou de pegar. Não é que ele parou de pegar, é que as rugas já estão mais definidas ali, né? Exatamente. E a pele tá sobrando, né? Mais ali. Então, quando a gente sorri, acaba sobrando mais pele, acaba enrugando mais, mesmo que o músculo esteja paralisado. Então é importante tratar a flacidez aí nesses casos. Aí a gente muda a estratégia para ter um resultado diferente. Exatamente. Olha só. Para resolver tem bastante estratégia, né? Isso não falta. Então, isso não falta. A gente precisa de orientação de profissionais, né? Exato. Isso que é muito legal. A gente consegue resolver bastante. Qual é a importância do creme noturno para nossa pele? Realmente é necessário ou seria um luxo? Olha que pergunta, hein? Será? Que é a hora que a gente vai dormir, vai descansar, não tá exposto ao sol, não tá fazendo careta. Exato. É a hora que ela tá descansando. A gente precisa reidratar ela nesse descanso ou é um luxo, hein, doutor? Se for um luxo, é um luxo que todo mundo precisa e deveria ter esse luxo. É importante, né? Extremamente importante, tá? Então faz muita diferença a gente ter essa rotina de skincare ao longo do dia todo, né? Eu sempre falo que o principal passo aí é a fotoproteção, né, o protetor solar, mas o segundo é o creme noturno, porque é o momento que você vai descansar, que a sua pele vai ser renovada, então você usar ativos aí que vão ajudar nessa renovação da pele é extremamente importante. A doutora Flávia participou inclusive de um episódio que a gente falou sobre skincare e ficou muito claro desde o início que não é um luxo, existe uma técnica, existe o skincare que começa de manhã, no meio do dia, se der tempo, e antes de dormir. Então, assistam que esse episódio também ficou muito bacana, né, doutora? E não precisa fazer um skincare de R$1.000, R$2.000. Isso que é muito legal. Você pode fazer um skincare muito mais aí pro seu bolso e ter ótimos resultados, né? E o que me chamou muito a atenção é que quando a gente fala desse skincare e a galera posta no Instagram, né, antes de dormir, de manhã, que tem todo aquele mito por trás dele, aquele luxo por trás dele, mas a gente deixou muito claro aqui que não é uma questão só de luxo, é uma questão de saúde, né? A gente está cuidando do maior órgão que a gente tem no corpo humano, ou seja, muitas vezes a gente esquece disso, né? Então não é luxo, é cuidado. Com um órgão que está muito exposto todos os dias, né? Ela perguntou do noturno aqui para o pessoal entender. Normalmente à noite a nossa pele ela se recupera. Qual o tipo de produto? Lógico, mais uma vez falando que para cada pessoa é um tipo diferente, mas é um produto que vai cuidar mais da hidratação, vai cuidar mais da recuperação. Qual que é o tipo de cuidado que a gente precisa ter nessa parte noturna? Na verdade, durante a noite, como a gente não está exposto aí à poluição, a cigarro, ao estresse, à radiação solar, tudo isso, é um momento ali onde a gente vai precisar de uma reparação, uma renovação dessas células, né? E nesse período, essa atividade, ela é maior, ela é intensa. Então, ter uma rotina ali que você consiga utilizar produtos, principalmente o que eu oriento para os meus pacientes são os retinoides, que são medicações que a gente usa para fazer essa renovação. E aí, tem uma gama, né, de vários retinoides que a gente pode utilizar e dependendo de cada finalidade que a gente quer e o tipo de pele do paciente também, mas
principalmente para melhorar linhas finas, os poros dilatados, ajudar nessa renovação até melhorar a aparência das manchas. Então se for um luxo aí necessário. Que bacana. Existe alguma mudança na nossa pele no período da TPM? Se sim, quais orientações que a gente deveria seguir? A gente falou aqui naquele episódio de menopausa, muito bacana, que na menopausa existem muitas mudanças, né? Hormonais, mudanças aí da pessoa que acabam interferindo na pele. Mas nesse período, né, da pré-menstruação aí na TPM, a gente fala na mudança do humor, a gente fala em várias coisas nesse sentido que mudam aí no dia a dia da mulher. Na pele também existem mudanças nesse sentido? Muitas. A nossa pele, ela tem inúmeros receptores hormonais, né? Então, isso é influenciado aí ao longo de todo o ciclo da mulher. Então, vamos pensar, né? A mulher, logo após a menstruação, ela vai para a fase folicular, que é a fase onde ela começa a ter aumento dos níveis de estrógeno. E o estrógeno é o hormônio feminino que dá a beleza da pele, dá viço, luminosidade, melhora a aparência dos cabelos, a gente fica super animada aí, né, melhora o humor, então é um hormônio feminino extremamente maravilhoso e é nessa fase inicial a pele fica muito boa, né, então a pele fica bonita, né, com viço, hidratada, vai chegando próximo do pico da ovulação, no pico de LH que nós temos, aí a mulher ovula e logo depois disso vem a fase lútea, que é a fase onde o estrógeno já começa a cair e a progesterona ela tem um aumento assim como a testosterona. Então é nessa fase onde aumenta a compulsão alimentar, onde aumenta o estresse, onde a mulher fica muito mais sensível, mais chorosa, mais irritada, né? Então, e a pele também sofre as consequências disso, né? Por conta do hormônio da testosterona aumentar nessa fase. Então, surgem espinhas também. Então, muitas vezes as pessoas, por que eu tenho espinha nessa fase pré-menstrual? Né? Então, teve um declínio aí do estrógeno e o aumento dos níveis de progesterona e a testosterona favorece o aparecimento de espinhas, de oleosidade na nossa pele. Então, acaba que tem uma influência aí de todo o ciclo hormonal, e aí nessa fase de TPM, que é essa fase, né, a tensão pré-menstrual, que é bem essa fase pré-menstrual, onde esses hormônios estão aumentados, então vai sim surgir essas essas queixas tão comuns aí, que todo mundo tem uma espinha antes da menstruação, isso é muito comum, né? Além da mudança nessa questão do humor, que é muito falada, a mulher realmente reclama muito disso, né? Que às vezes sai espinha, às vezes a pele fica mais oleosa. Faz sentido, então. Faz sentido. E fora a compulsão alimentar, que muitas vezes as pessoas acabam atacando mais alimentos que aumentam o índice glicêmico e acabam também favorecendo aí o aparecimento das temidas espinhas, né? E aí a gente consegue cuidar disso de uma forma bacana em relação à pele. Então, claro que cada mulher tem uma sensibilidade a esse período, né? Sim, então a gente vê que mulheres na TPM, às vezes, umas têm mais sintomas, outras têm menos sintomas, e cada uma tem um sintoma diferente, por isso que é muito importante estar nesse momento com acompanhamento médico para poder ajustar o skincare que não é luxo, né? Exatamente. Muda o creme daqui, muda o sabonete que usa ali para poder resolver. Isso mesmo. Show, vamos lá. Gostaria de saber sobre estrias na gestação e tratamento pós-parto. Quando iniciar o tratamento e por quê? Gente, essa é bem complexa, né? Daria um podcast inteiro sobre isso, porque a gente tem essa questão da estria, é uma questão que está muito presente na gestação, então, que a pele vai esticar muito rápido. Isso. E depois tem o pós, que essa pele vai ter que voltar. Acho que a gente pode depois voltar nessa uma hora para falar coisas maiores. Mas, no geral, doutora, elas tendem a aparecer mais na gestação, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que é a estria. Então, de uma forma fácil que eu gosto de explicar, é que a nossa pele, então, ela tem várias camadas, e aí na camada mais profunda a gente tem a matriz extracelular, é onde ficam as fibras de colágeno, de elastina, que dão sustentação para a nossa pele. Então, por gravidez, ou às vezes o ganho de peso, ou um desbalanço hormonal que a pessoa acaba engordando muito, e isso faz, ou até homens, eu tenho bastante paciente homens que fazem muita musculação, então ganham muita massa muscular. Então, o que acontece? Pode ter um rompimento dessas fibras, então as fibras elásticas e elastina, elas se rompem, formando como se fosse uma cicatriz, e essa cicatriz é a estria. Tá, então é bastante comum na gestação,
porque afinal essa pele, ela distende muito, né? Então, fora ali do que ela tá habituada. E muito né? rápido e também, muito né? rápido também. Então, acabam aparecendo essas estrias. Eu já ouvi algumas coisas sobre estrias. A gente sabe que também tem muito mito, né? Principalmente Sim. quando a gente vê na rede social. Então tem aquela estria mais avermelhada e aquela estria mais branca. E aí dizem que a avermelhada é o início da estria e ela dá para reverter. Quando ficou branca, não tem o que fazer. O que é verdade e o que é mito nessa história toda, doutora? Então, vamos lá. Na verdade, é isso mesmo. As estrias mais iniciais, elas costumam ser mais avermelhadas e a gente consegue uma resposta melhor ao tratamento. Por isso que quando a pessoa perguntou, né, quando tratar, Sim. Esse tratamento deve ser feito tão logo o paciente já consiga fazer esse acompanhamento no dermatologista, né? Então, ele podendo ali, os primeiros meses são sempre conturbados, mas ele podendo ir ao dermatologista tratar, quando logo mais cedo que ele for, melhores os resultados, porque quanto mais cedo você trata, maior a chance de você conseguir resolver. Isso né? dentro da medicina é muito comum, né? Quase Muito. tudo é assim. Quando você descobre um tumor antes, você tem muito mais chance de cura. Quando você inicia um tratamento de uma alergia, quanto antes você for ao consultório, então, Muito reforçando a importância da gente consultar o médico. A gente tem que ter o nosso clínico geral e ter ali o nosso dermatologista, ter ali o nosso alergista para quem tem alergias frequentes, o nosso nutrólogo, porque a gente já previne, né? Acho que nessa questão da gestação vale até esse alerta. Descobriu que está grávida. Nessa questão, prevenir também é muito melhor. Já existem cremes e tratamentos que a gente pode fazer antes da pele começar a dilatar para que essas estrias nem apareçam ou apareçam com menor frequência, doutora? Dá para minimizar, mas não dá para garantir que não vai ter, né? Mesmo eu tenho várias pacientes que fizeram tudo direitinho, fizeram todo o tratamento, assim, a prevenção, mas que mesmo assim, às vezes, por um grande estiramento da pele, isso acontece, né? Então, mas a gente consegue sim minimizar. Então, a gente tem óleos hidratantes, vários tipos de hidratantes com vários tipos de ativos ali que a gente coloca, dá para ser manipulado também, que a gente minimiza aí o aparecimento delas, mas dizer que vai evitar por completo, isso é muito difícil. É impossível a gente prever isso, né? Não tem como prever. Mas só de amenizar já é muito melhor, você já começa o tratamento antes e assim, não só a estria, mas você cuida da pele, né? E a gente vai lembrar que depois, a hora que o neném nascer, essa pele ela vai ter que voltar, e aí a gente não tem só a questão da estria, mas tem a questão da flacidez, né? Então, essa pele hidratada por esse período prolongado e bem cuidadinho ali, a tendência depois é ter... Sofrer menos para tratar, né? Perfeito. Depois. E aí, nessa questão da estria, a gente estava falando, quais são os tipos de tratamento? Claro que para cada pessoa isso vai ser personalizado, mas normalmente, qual que é o tipo de tratamento? Reverte ela? Como que funciona? Então, daí o que eu estava explicando da questão da estria. Então, esse rompimento gera essa cicatriz. Se for um rompimento muito abrupto e ele se mantém por um tempo, essa cicatriz ela fica muito larga, né? Então, para a gente melhorar as cicatrizes mais largas é muito mais difícil do que as muito fininhas, concorda? Porque como que eu vou tratar essas cicatrizes? Eu vou precisar estimular este colágeno, que está na parte profunda da pele. Então, só com cremes a gente não vai conseguir, a gente precisa atingir a profundidade para fazer com que toda essa malha de colágeno, dessas fibras de elastina que foram rompidas, consigam se reorganizar para melhorar a aparência daquelas estrias. Então, quanto mais fininha a estria, mais eu consigo um resultado. Quanto mais larga, mais difícil isso acontecer. Vai ser um tratamento literalmente de dentro para fora. Exatamente. Na verdade, a gente faz os procedimentos na pele, né? Mas a gente precisa fazer microagulhamento para atingir, as agulhas atingirem a profundidade. Eu preciso fazer lasers ablativos que conseguem atingir a profundidade da pele. Então, são vários tratamentos que a gente pode realizar no consultório para atingir essa profundidade. Às vezes eu vejo muitas vezes pessoas tratando a pele na superfície, não vai resolver, né? Então, precisa, de fato, alcançar esse local que a gente sabe onde está a estria para conseguir melhorar. Essas mais avermelhadas realmente são mais fáceis de tratar? São mais fáceis. E depois que ela ficou esbranquiçada, não tem mais jeito ou ainda existe tratamento? Ainda existe, mas aí vai depender realmente da espessura, né? Quando elas forem mesmo brancas, muito fininhas, a gente consegue melhorar. Agora, se elas forem muito grossas, a gente consegue até diminuir a espessura delas, mas raramente a gente vai conseguir
eliminá-las, né? Mais uma vez, a importância do tratamento precoce, né? Se você vai antes que ela tá vermelha, é muito mais rápido. Deixei por um tempo, a correria do dia a dia. Sim. Às vezes a reversão é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Vamos lá. Lactante pode fazer procedimentos estéticos? Quais são as contraindicações? Isso é muito bacana porque a gente já falou aqui, inclusive com a doutora Isabela, sobre os cuidados que a mulher, quando está gestante, quando está amamentando, os cuidados que ela precisa ter, porque tudo praticamente que ela ingere vai para o leite da criança. Eu imagino que com medicações também existem cuidados diferentes ali que precisam ser tomados, né? Nesse caso da dermatologia também. Também, sem dúvida. Na verdade, gestante e lactante, ninguém realiza estudo científico com esse grupo de mulheres. Você vai colocar ela em risco para estudar, então não se coloca paciente em risco. Não se coloca. Né? Então, por isso, na maioria das vezes, nós falamos que não está indicado, porque a gente não tem estudos para dizer, né? Então, mas alguns procedimentos, por conta de outros, por exemplo, no caso da toxina botulínica, é até interessante, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria até liberou o seu uso em lactantes, porque nós sabemos que a absorção ela é muito pequena e ela não chega a atravessar, alcançar o leite materno, né? Então não vai ser transmitido para o bebê. Então é muito seguro. Agora, como que eles descobriram isso? Eles descobriram numa mãe que teve o botulismo e que o botulismo entende que a toxina botulínica são frações muito pequenas da toxina do botulismo, né? E que quando a pessoa tem o botulismo, ela tem níveis altíssimos daquela toxina, né? E aí descobriu-se que mesmo uma mãe que estava com botulismo continuou amamentando o seu bebê sem transmitir o botulismo para essa criança. Então, mesmo assim, com o botulismo foi muito seguro, né? Então você consegue ter um parâmetro. A gente consegue ter esse parâmetro que a gente sabe que a toxina botulínica jamais vai alcançar aí o leite para dar um risco de transmitir isso para o bebê. Então, de fato, é bastante seguro, a gente acaba fazendo com bastante frequência, sem nenhum tipo de intercorrência. Não sei se é uma pergunta muito idiota, mas vou fazê-la, porque pode ser que algumas pessoas estão pensando em casa e aí você me corrige se estiver errado. Mas alguns tipos de procedimentos, com laser, com luz pulsada, microagulhamento, que a gente sabe que não tem a aplicação de nenhum tipo de medicamento, mas existe uma radiação, existe algumas coisas que estimulam a pele, senão também ele não faria efeito. Sim. Esse tipo de tratamento, apesar de você não injetar nada na pele da pessoa, no rosto da pessoa, ele também acaba ficando contraindicado ou pode ser feito? A gente mais contraindica não pelo risco no bebê, mas pelo risco de hiperpigmentação, porque a gente sabe que nessa fase a mulher está mais sujeita a manchas na pele, então tem um aumento da atividade aí dos melanócitos, né? Que são as células que produzem aí a melanina, né, que dá o escurecimento da pele. Tanto que é muito comum a gente ver aquela linha negra no abdômen da mulher, a mama ela fica mais escurecida, a vulva fica mais escurecida. Então a mulher ela tem essa atividade aumentada aí dos melanócitos. Então a gente não aconselha fazer esses procedimentos nessa fase, mas os procedimentos mais ablativos, invasivos, pelo risco de hiperpigmentação, não pelo risco de acontecer nada com o bebê. Não então, é uma boa época para se fazer. A gente pode correr um risco desnecessário de ter algum problema. Agora, se for uma paciente fototipo 1, que ela não hiperpigmenta nunca e ela quer fazer, então dá para ser individualizado também. Você pode fazer, entendeu? Como tudo que a gente fala aqui, né? Sempre. Aqui a gente está para trazer informação de qualidade, dar dicas, mas quando a gente for fazer qualquer tipo de procedimento, seja mais invasivo ou seja procedimentos em casa mesmo, na escolha de um creme ou algo mais específico, procurar por orientação médica e principalmente, a gente fala muito isso aqui com o Dr. Áureo, procurar especialistas, né? A gente estava comentando outro dia, eu achei muito interessante, dentro da cirurgia plástica, a gente já falava em nicho, né? Hoje a gente fala em subnicho, a gente falava em especialização, subespecialização. Como ele diz aqui, eu me especializei e fiz especialização em cima da especialização para atender alguns tipos de procedimentos. Então, assim, sim, outros eu nem vou me arriscar a fazer porque tem pessoas que estão se especializando muito naquele lá. Então, acho que essa é a grande dica que fica para o pessoal aqui, né, doutora? Sem dúvida. Tem muita pergunta ainda. Ótimo. E o nosso tempo já chegou ao final. Nossa. Queria te perguntar se a gente pode fazer
parte 2, porque a galera aqui descarregou a pergunta, pode ser? Ótimo, vamos lá. Então tá bom, já tá mais do que convidada. Seguinte, gente, a gente vai encerrar esse episódio aqui, porque já deu tempo do nosso episódio, mas já está prometido aqui parte 2 para a gente continuar respondendo as dúvidas, e é isso que a gente quer, que vocês interajam e participem com a gente. Tanto aqui no canal do YouTube, deixe os seus comentários aqui embaixo, se gostaram, o que gostariam de saber, sugiram também alguns temas para a gente trazer aqui no dia a dia para o podcast, e também, claro, sigam a gente nas redes sociais, tanto nós aqui do Master Talk, também os profissionais que estão sempre aqui com a gente, porque é uma forma muito bacana, né, doutora, de estar levando informação no dia a dia, de estar interagindo com esse público e poder deixar o nosso podcast com a cara de quem nos assiste, né? É isso que a gente quer. Isso mesmo, certo? Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela presença. João, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. É isso, gente. Então sigam a gente nas redes sociais, assinem, acionem o nosso sininho aqui justamente para receber conteúdo. Assim que tiver coisa nova, vocês vão sendo avisados. E o próximo, claro, é o nosso Perguntas e Respostas parte 2. Até lá!